Fala galera, estamos começando aqui mais um Mag Talk, sempre com gente muito especial que vem para poder agregar tanta riqueza aqui na mesa, porque a gente sabe que as melhores pérolas não vêm somente do púlpito, mas da mesa. E aqui é o podcast da nossa galera. E a gente tem uma pessoa muito especial que é o Pedro Vux, tá com a gente. Fala aí, Samuca. Seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação enorme, irmão. Cara, alegria imensa. É isso. Né? Isso aí. Ele já tá colando com a gente aqui no Mag de Verão. Logicamente que quem viu, realmente você vai ver depois desse podcast, mais pra frente, mas é uma alegria ter você aqui, meu mano. Sabe que você faz parte dessa família também. Amém, irmão. Obrigado aí pela recepção, obrigado por tudo. Bom estar aqui com vocês. Bom demais. E o Vux, a gente fala que nós temos aqui uma alegria, né, de poder fazer amigos em aliança, que é o nosso grande GKPN, né, que hoje é o GIM. Isso aí. E ali o Senhor realmente nos deu a alegria de poder participar com tantos amigos e a gente vem construindo muitas alianças. E o Vux faz parte desse... É o poder da mesa, né, o poder cara? da mesa. A mesa conecta pessoas, nivela pessoas e além da mesa a gente continua unido. É o que está rolando aqui em outra mesa, Verdade. mas graças a Deus pela mesa que nos une. Top demais. Você está hoje pastoreando, né? Ou se você é pastor da juventude, Sim. se quiser falar um pouquinho do que você está fazendo agora, porque como a gente vai ter que fazer tem objetivo, né? Tem que ser aqui Eu queria uma flecha, ficar né? até amanhã aqui com você. Tem que cara. ter muita riqueza. Poxa. Então, atualmente eu tô morando no Rio de Janeiro, Samuca. Uhum. Na Barra da Tijuca, porque a Igreja Batista Atitude é na Barra da Tijuca, a sede, né? E eu Sim. estou pastoreando lá. Então, estrategicamente, nesse primeiro momento, morando no Rio de Janeiro, eu e minha família optamos por estar perto da igreja. A gente não conhece a cidade, o Rio de Janeiro é muito grande, e a gente mora bem pertinho da igreja, então estamos na Barra da Tijuca, pastoreando na Barra da Tijuca. Uma juventude que 90% dela é da Barra da Tijuca, mas que recebe aí fragmentos do Rio de Janeiro todo. Sim. Né? O Rio de Janeiro é um mundo, Sim. e esse mundo se encontra na Barra da Tijuca. Eu pastoreio a juventude passa por 3 braços, adolescentes, jovens e jovens adultos. Cada um desses ministérios tem um líder. E também sou pastor de uma rede de células na nossa igreja. Nossa igreja é em células. Cada célula tem que estar dentro de uma rede, cada rede tem um pastor. Eu sou um pastor de rede. Né? Então, atualmente, nós estamos com 110 células espalhadas pelo Brasil. Legal. Nós temos algumas células fora do Rio de Janeiro, né, de pessoas que se conectaram. Elas são online, Elas acontecem presencial, mas os líderes nos acompanham online. Ah, que interessante. São cara. da igreja, vamos dizer, Entendi, online. Entendi. Né? Então, o trabalho com a liderança é online, mas elas acontecem de forma Ela presencial. acontece presencial. Que legal, cara. Que estratégia. São pessoas que, enfim, eles admiram o nosso trabalho, querem ser igreja com a gente, mas a geografia não permite isso presencialmente. Entendi. As possibilidades aí que a gente aprimorou, principalmente na pandemia, né, de ser uma igreja que se conecta também virtualmente, nos facilita. A gente consegue ter reunião, a gente consegue ter discipulado, a gente consegue... Criar relacionamento. Consegue, assim, mesmo online. Né? E vira e mexe a gente encontra presencial para estreitar. Então, hoje nós estamos no Rio de Janeiro, em alguns lugares do Brasil, e como o jovem vai para todo lado, daqui a pouco nós vamos estar em algum canto do mundo. Com certeza. Né? Então, o resumo é esse. Nós estamos na legal. Igreja Batista Atitude, vivendo um tempo muito bom, irmão. Sim. Tá sendo massa. E aí, lógico, você vai contar um pouquinho pra gente, porque a igreja, a Batista Atitude, é uma referência, né? Não só Rio, mas Brasil. Sim. É uma igreja que tem uma visibilidade. Então, muito dessa população que vai do Rio todo, justamente por isso, por Sim. ter já essa visibilidade da igreja, por ser uma igreja referência, né? Uma igreja modelo também, tem isso, né? Tem, cara. É uma igreja que está dentro da Barra, dentro de um condomínio, né? A Barra é repleta de condomínios e a igreja está em um lote entre condomínios, né? E isso não impede que pessoas que moram em comunidades, pessoas que moram em áreas mais periféricas ou áreas mais distantes, né? Com menos acessibilidade do que quem mora no centro, não impede que essas pessoas frequentem a Barra. Então, tem muita gente lá dentro. Tanto é que Legal. o tema desse ano é paixão por gente.
Uau. Né? Poderia ser paixão por pessoa, mas pessoa é muito específico, né? Entendi. Pessoa. Principalmente pra você alcançar o cara ali que É tá... isso aí. Gente é todo mundo. Gente é rico, gente é pobre, gente é educado, é deseducado, é o doutor, é o iletrado. Gente é todo mundo. Sim. Então é uma igreja de gente, né? E por nós sermos gente, né? Nós estamos sempre no meio desse povo, não tem lugar cativo pra gente, nós não temos vaga especial, nós estamos no meio do povo. Então isso também gera uma conexão, né? O carioca é muito de relacionamento, é muito quente, né? Literalmente é muito quente. O carioca é muito intenso em relacionamentos. Então se o pastor, se a liderança não for, a igreja não vai florescer. É isso mesmo. Então talvez esse seja um dos nossos segredos aí. Nós somos uma igreja de gente pra gente. Sim. Todos os líderes são totalmente humanos e isso conecta, né? Não tem... Cheiro de ovelha, né? Cheiro de Tá ovelha, junto, né? é isso aí, cara. Então, nós estamos muito... Estamos em um crescimento, assim, ativo, né? Ano passado, abriram mais de 15 igrejas. Uau! Né? Esse ano, Dentro a projeção é abrir mais umas 20. Então, sim, tá fluindo bem, graças a Deus. Essa expansão da igreja em relação a congregações, ela é mais atual. Ela é mais atual. Ela é mais atual, porque a igreja em si, ela já era uma realidade, como eu falei, de referência, presente dentro do Rio de Janeiro, né? Mas a Atitude é nova, em geral. A Atitude tem 19 anos. Cara, bem nova. Pelo jovem, que ela, né? é uma igreja jovem. Uma igreja jovem. Né? Pelo que ela faz, às vezes essa igreja deve ter 30 anos. Não, ela tem 19. Né? O pastor Josué tem 52 ou 53 anos. Né? Também é novo. Sim. Então, nós temos uma realidade nova. Existem igrejas, que nós chamamos de campos, que já têm uns 7 anos, Samuca. Que legal. Mas é pessoa que saiu de lá com o nosso DNA e abriu uma igreja. Mas a maioria é bem novinha, de 2, 3 anos para cá. Sim, que começou esse processo mais de expansão, né? A gente se propôs mais a isso. Que legal. Você fala da característica do Rio, mas é interessante porque quando a gente se via assim nas mesas, te via às vezes falando, né? Muita gente, quando a gente falou no carro, pensava que você já era carioca, né? Você tem esse perfil carioca, cara. Mas você não é do Rio, né? Pra galera saber. Sou mineiro, cara. Sou mineiro, né? Sou mineiro de Belo Horizonte. Minha vida inteira eu morei em Minas Gerais, né? Eu saí de BH para pastorear em Sete Lagoas, que é 70 quilômetros de Belo Horizonte. Sim. Mas eu sempre rodei muito nessa Samuca. Um dos lugares que eu mais ia era o Rio. Você foi muito pro Rio, né? Fui muito pro Rio. Você acredita que você absorveu, então, a parte dessa cultura já bem antes desse desafio bem antes, porque a minha trajetória, hoje ela é pastoral, mas eu cheguei na igreja como músico, né? Fazendo rap. Muitos me conheceram com isso. Hoje a carreira está em stand-by, a carreira, vamos dizer, musical, né? Mas você era rapper mesmo? Era rapper, de viver disso. Que legal, cara. Eu vivi muito tempo frequentando o Rio, porque no que eu fazia, o Rio era uma referência. Então eu ia muito no Rio. Então a minha inspiração, tanto no rap, tanto na música geral, as pesquisas que eu fazia, ela vinha muito do Rio. Você bebia culturalmente já de lá, né? Então, assim, eu não vivia no Rio, mas eu conhecia muita coisa do Rio. Né? E eu, na minha opinião, cara, eu tô num lugar que eu me adaptei muito bem, talvez por já ser conectado com o Rio de então outra eu acho forma, que tem né? muito a ver, né? De a gente até, muita gente te perguntar sobre isso, achar que você já era... talvez essa de absorver muito... E o rap, ele era um projeto que você tocava... Era antes da igreja? Dentro ou da igreja. É um projeto mesmo de alcance de gente mesmo. Sim, assim, era algo que você fazia como missão. Era como missão e em algum momento ele virou até mesmo uma... Foi uma época que ele virou uma carreira, porque eu assinei contrato, assinei tudo, então eu tinha compromissos profissionais com algumas pessoas. Né? Então chegou a ser um trabalho também, em algum momento. Que legal. Né? E em muito da minha vida eu pensei que eu ia viver disso, exclusivamente disso. Mais ou menos quantos anos faz isso? Que eu não faço ativamente desde quando eu fui ordenado, já vai para 10 anos. 10 anos. Mas até 10 anos para trás você tinha um rap como... o meu último disco lançado foi em 2013, já vai para 10 anos mesmo. Que bacana. Né? Esse disco na época era o iTunes ainda.
Na época ele figurou durante 2 meses entre os 10 mais ouvidos do iTunes, né? Que show, Um disco de um cristão que ficou ali entre o disco do Racionais. Racionais tinha acabado de lançar um disco na época. Então era legal, assim, né? Que legal. Hoje eu venho para pregar nas igrejas, Sim, mas eu sim. já fui para cantar muitas vezes. E não digo que eu não vou voltar a fazer isso, né? Mas você usava como essa arma, uma arma poderosa mesmo de... Mas assim, na época eu era bem pioneiro, né? Tinha uma galera, obviamente, você vai lembrar de Pregador Lu, de outros. Lógico, Mas no que a Porque gente... essa turma configurou muito de São Paulo, né? aí. Então tava dentro da nossa... Então eu vinha de Minas, no que a gente se propõe a fazer, era um pouquinho pioneiro, mas hoje eu me vejo bem realizado, bem tranquilo, pastoreando, né? Se eu fizer hoje vai ser por hobby, não vai ser uma carreira igual... A paixão, ela vai ser sempre, né? Vai continuar sempre. Eu gosto. Mas até pra galera, de repente, eu mesmo já tive... Eu tô curioso, né? Pra saber como é que faz pra ouvir? Pra ouvir. VUX. Nos streaming tem, VUKS. Que legal, cara. Não tem tudo, por conta dessas questões mesmo que eu falei de contrato. Entendi. Tem coisa ou outra que foi retirado, enfim, tá oculto. E eu também... Mas Spotify, YouTube, alguma coisa você vai encontrar. Tem YouTube, acha a Batalha de Rap, tem muita coisa. Que legal. A Batalha foi em 2019, a última, né? Que eu participei. Sim. Do Campeonato Brasileiro e tal. Mas desde então, paradão. Mas até, assim, conhecendo um pouquinho da sua trajetória, como você... muita gente olha para você a pensar que já estava no Rio, né? Você veio de Minas Gerais. Como é que foi, assim, sua conversão, assim? Como é que você conheceu Jesus? Eu nasci num lar muito católico, né? A família do meu pai muito católica. Praticante. Né? Não é aquele católico nominal. Então eu sempre tive muito contato com o sagrado, assim. Eu sempre tive muito contato com a eclésia mesmo, com a comunidade. Era aquela ideia do padre que vai em casa, aniversário de fulano, chama o padre. Sim. Apesar que eu nunca fui ligado à igreja católica, eu não fiz catecismo. Mas essa parte família, do sagrado, né? Você tinha contato com essa... Tinha. A minha família, a minha avó, ela me deixava ciente de um Deus que via tudo. Né? Eu cresci até com medo em alguns aspectos, né? De Deus, mas eu sabia que existia um Deus que ele abençoava quem fazia coisa boa e punia quem não fazia coisa boa. Era essa ideia que eu tinha. Minha teologia era basicamente essa, 880. Ou Deus me abraça ou ele vai me matar. Ele me abraça ou ele me soca. Entendeu? Era essa a minha teologia, mas me ajudou muito. Porque eu sempre fui um menino equilibrado, assim, sabe? Obviamente eu tive os excessos na juventude, uma ou outra coisa, mas a ideia do sagrado, do maior, que hoje eu sei quem é de fato, na época era um pouco confuso, porque tinha muito intermediário no meio do caminho, muito santo, né, que eles chamavam. Eu não sabia se era o Tadeu, se era o José, se era o Bento. Eu não sabia. Que é o maior deles, né? Eu não sabia. Eu sabia que tinha eles e tinha Deus, mas para mim era a mesma coisa. Entendi. Na época eu via Jesus como um e Deus como o outro, pra você ter ideia, né? Porque tinha a figura de Jesus lá, eu via Jesus na minha cabeça. E Jesus era mais como um santo igual os demais. Mas era mais ou menos era ali, isso assim. Aí. Jesus tinha a imagem maior e tal, mas sempre na cruz. Eu via Jesus na cruz. E aquele era o Jesus para mim. Então eu cresci ali, né? E em 98, cara, com 10 anos, minha mãe começa a frequentar a igreja evangélica. Eu não lembro se a família da minha mãe era tão católica assim. Minha avó era, a mãe dela, mas ela eu não lembro se ela era praticante. Mas em 98, 97, assim, a gente fica na dúvida. Ela começou a frequentar uma igreja evangélica. Meu pai não, na época, mas ela levou eu e a minha irmã, né? Eu tinha 10 anos, minha irmã 7. E aí a gente começa a frequentar a igreja evangélica. Né? No primeiro momento, uma igreja... A gente ia muito na célula dessa igreja. Desde desse tempo eu vivo célula. Sim. Né? E fui caminhando, cara. Então eu fiquei de 98 até 2002 ali, flertando com a igreja, mas não me converti. Entendi. Em 2005 veio minha conversão. Né? Eu acredito que eu já estava bem esclarecido do que eu queria, eu já conhecia o lado ali da igreja católica, já conhecia a célula, que eram as pessoas, eu já conhecia a igreja, né? Então, em 2005 ali eu respondi a um apelo, né, que o pastor fez de posicionamento,
E tô nessa desde então. E você sabe? lembra que aquele dia foi uma virada de chave, assim. Minha conversão foi uma conversão assim, cara. Eu posso te dizer que até de certa forma organizada. Porque nesse momento, não que eu já tivesse esgotado o meu saber sobre Deus. Até hoje eu busco conhecê-lo. Mas naquela época, eu já sabia o que eu queria e o que eu não queria. Entendi. Naquela época... Eu tinha mais clareza, assim. Tinha mais clareza. Tanto é que eu me batizei com 2 anos depois disso, 1 ano e meio depois disso. Não demorei. Né? Então, o caminho é basicamente esse. Sim. Né? Muitos acreditam assim, como é que foi seu... Muitas pessoas pensam que eu passei por muita coisa e tal. E é o que eu falo, irmão... Foi ex, né? O ex, não sei o que lá. O cara, vocês falam assim, o cara ter uma projeção ministerial tem que ser ex-bandido, ex-drogado, ex-alguma coisa. Sim. Principalmente se chega igual eu, com tatuagem e tudo, né? Eu Pra falo, ter mais irmão, autoridade. Entendeu? Eu falo, não, meu irmão, minha conversão foi simples e a gente tem que resgatar a beleza do simples. É isso aí. A gente tem que voltar a enxergar beleza no ordinário. Uau, A gente tem que voltar valorizar a conversão tranquila, ou até mesmo quem veio de um berço cristão. Sim. Quem veio de um berço cristão não tem um currículo menos pesado do que quem veio da cadeia, porque a graça é a mesma sobre os dois. Cara, é muito profundo isso. É muito... Entende? Então... Inclusive corre riscos talvez até mais sérios, não sei. Vamos dizer assim, que não existe mais ou menos. O que eu estou dizendo é muito daquilo que... o cara tá acostumado com aquilo e pode se acostumar com aquilo, né? E depois mais pra frente se chatear com isso, enfim, né? Cara, a gente tem muitos filhos, até amigos de filhos de pastores que eu conheço, cresceram comigo, que infelizmente estão numa outra vida aí. Talvez porque mostraram pra ele que a vida dele era fácil, né? E que o testemunho dele não ia ser, você é filho de pastor, cara. Pra você vai ser fácil assumir uma igreja um dia. Vai ser fácil você assumir um ministério. Os riscos tem para todo lado, né? Mas a herança, cara, não basta você ser herdeiro, você tem que saber cuidar da herança. Nossa, isso é profundo, hein? Se você dá a herança para um tolo, ele acaba com a herança. Verdade. A gente já viu isso acontecendo em muitos lugares. Meu pai conhece um sujeito que ele ganhou 15 milhões já em loteria. Hoje ele não tem dinheiro. Acabou tudo do jeito que veio. Então não quer dizer que porque alguém me deu... é fácil. Nós temos que valorizar... Ganhou outro problema, né? Nós temos que valorizar até quem administra bem que ganha. Verdade. Esse cara herdou um ministério. Sim, herdou um ministério, mas hoje esse ministério é igual ou melhor do que quando ele recebeu, não é pior. Sim. Né? Então, a minha conversão, e eu gosto de falar sobre isso, é uma conversão que não teve anjo descendo, não teve bala passando no meu ouvido. Foi a Bíblia. E nós precisamos entender que a Bíblia, por si só, eu não estou aqui colocando de lado sinais que Deus manifesta. Eu acredito que Deus manifesta sinais. Sim. E valoriza essas conversões também. O foco aqui, Samuca, da minha fala, é que a beleza do simples no nosso meio tem que ser resgatada. E isso não diz respeito só à conversão. Diz respeito ao irmão que não pinta parede, ao irmão que não canta, ao irmão que não tem um ministério grande, ao irmão que não multiplica célula. Ele também é belo no corpo. Ele também é bonito no corpo. A estética, ela não tem que estar condicionada à história. Nós somos belos porque Deus é belo. E há beleza no que Deus faz, irmão. Cara, isso é profundo demais, né? E eu me sinto bem, assim, de ser um cara que recebe um olhar, às vezes, poxa... o que será que aconteceu com o Vux para ele converter? Nada. Aconteceu nada de incrível. Então você pode dizer que você é um ex-nada, né? A gente pode falar assim. Eu também faço. Eu sou um ex-nada e atualmente também sou nada. Você é um nada a vida inteira. Entendeu? O meu destino é ser um nada. A gente tem o tudo em nós, tá bom. Isso aí. Até que ele venha e seja tudo em mim. Entendeu? O meu destino é esse, o nosso é esse. Né? Mas isso é muito sério, cara. Porque tem muito irmão que o cara não se vê, ele fala assim, pô, cara, eu tô aqui a vida inteira, não tenho aquele peso de ter passado pelo crime. Passar pelo crime pra quê, meu irmão? Pra morrer, quase morrer no crime. Você chegar na igreja e contar, tomei 50 tiros.
Sim. Não é isso que vai te fazer maior. Exatamente. Entendeu? Vai valorizar o seu ministério. Às vezes o cara quer desviar, pô, vou fumar ali, vou transar, vou fazer alguma coisa para eu voltar e ter uma história para contar. Entendeu? Mas não é isso que vai valorizar. Verdade. Então nós precisamos, cara, e eu sou esse cara. É uma história simples. Uma história simples. Que ainda é simples. Mas que na mão de Deus ela ganhou potência, irmão. Ganhou potência. Da onde eu vim, onde eu tô? Completamente. Da onde eu vim para onde eu tô, cara, é o poder de Deus. Sim. E lógico que uma das grandes armas que Deus te deu foi a questão do rap, que você descobriu logo cedo também. Foi, aí cedinho também, com uns 10 anos. Com 10 anos você descobriu já o rap, começou e aquilo se tornou uma grande... um sonho, né? Um sonho também para você já entender aquilo como instrumento. Cara, de Deus, eu conheci muita gente pelo rap. Conheci muita gente. E São Paulo sempre passava na minha cabeça, né? Por vários que são daqui de São Paulo, né? E a São Bento, né? O berço do hip hop aqui no... E não tinha hoje as mídias, né? Tão fácil, as redes que a gente consegue acompanhar tudo ao mesmo tempo, né? Não tinha. Hoje no Twitter eu tenho todas as notícias centralizadas do rap. Antigamente eu tinha que comprar uma revista. Sim. Ou então vinha uma revista americana. Quem sabia inglês traduzia, quem não sabia, você imaginava. Se virava. Culture, o que é culture? É cultura, entendeu? Aí o cara ia imaginando ali, ligava umas palavras. Então era isso. O rap, irmão, entrou pra mim como ferramenta. O rap me fez estudar mais. O rap me fez... Ele te ampliou a sua visão de mundo. E o rap me ajuda hoje a organizar Sim. ideias. Sim. Eu estudei marketing e teologia, mas a filosofia, eu acho que se não fosse o rap, eu não teria um olhar como eu tenho para a filosofia, como eu estudo ela hoje. Entendeu? Então, a minha maior diferença é justamente a vivência que eu tive através do rap, que é uma vivência que me colocou na rua, com gente da rua. Né, que me colocou dialogando com a juventude, diretamente com a juventude. Sentir a dor, né? Exatamente. E hoje eu consigo conversar com todo mundo. Que legal, cara. Né? Então, até hoje, muito cara, legal. E eu não quero perder isso, até hoje eu tenho muito de poesia nos meus sermões. Não é aquela poesia rimada. Entendi. Né? Ão com ão. Às vezes sai uma ou outra, sim, mas sai com qualquer um. Sim, mas né? A construção. A construção, né? Tem muito. E eu gosto. E eu vi que existiram vários, assim, na história da igreja que... Não, e isso traz profundidade. Traz. E leva as pessoas a pensar. E memoriza, né? Às vezes o cara memoriza ali um poema e escreve o poema também. Cara, é lindo isso, porque você vivendo ali na sua juventude, ali, início, você pensava que aquilo seria... o grande trunfo de Deus na sua vida ali... Não imaginava, não. Você não imaginava isso. Mas o que eu digo assim, quando você tem aquilo é uma riqueza, né? Uma paixão que hoje mesmo transicionando depois para outras áreas da sua vida, Deus te projetando em lugares mais altos e tal, como aquilo nunca vai se perder, né? Eu não imaginava, Pelo contrário, isso torna uma... Eu não imaginava que hoje a geração do rap gospel, essa galera nova... fosse me enxergar como um pastor que dá conselho, que direciona, e é o que acontece. Eu não imaginei que eu tive até medo durante muito tempo, para ser sincero, de não conseguir ser um pastor de igreja. Vou ser o pastor do rap. Eu sempre lutei muito para não ser visto como um pastor do rap. Entendi. Nunca foi meu sonho. Você não queria estigmatizar isso assim? Não. Eu uso uma roupa mais urbana, mas não é pelo rap, é porque eu gosto. Sim, de você, né, cara? Eu gosto. E a mesma coisa que eu boto um terno para pregar no domingo. Sim. E como que foi essa transição, então, assim, para essa... Para missão mesmo pastoral, para essa imersão? Foi tranquila essa transição? Tudo tranquilo, irmão. Eu comecei a ser obreiro, né, na Lagoinha. Cheguei na Lagoinha trabalhando. Depois comecei a fazer... formação pastoral, então, foi dentro foi na Lagoinha. Cheguei na Lagoinha trabalhando, como auxiliar de tudo. Né? Depois eu virei um obreiro, já dentro da igreja, na Lagoinha Savassi. Sim. E na Lagoinha Savassi, por eu estar lá o dia inteiro, conversava com um, conversava com o outro, aqui, ali, tal, cá. A igreja começou a me reconhecer como pastor. O pastor Flavinho viu isso, era o pastor da Savassi, era até
não sei quando vai ir, mas até uma semana atrás, transicionou a igreja agora. Ele assumiu a sede, né, agora. Lá... Isso, transicionou para o Pedro Bragança, que inclusive é um cara que está lá desde o início também, desde essa época. Então a igreja começou a me ver como pastor, e ele falou, olha, vai ter uma consagração aí, a gente quer te indicar e tal. Eu não sabia o que era de fato. Porque, irmão, eu posso te garantir, tudo que eu faço hoje eu fazia antes. Tudo. Foi apenas um reconhecimento, isso aí, né? Tudo que eu faço hoje eu fazia antes, exatamente tudo. Hoje eu faço menos, porque eu delego muito. Né? Obviamente eu faço menos, mas eu faço tudo que eu fazia. Legal. Hoje eu tenho uma equipe, hoje eu lidero pessoas, eu tenho um time ao qual eu preciso impulsionar. Então eu não faço tudo que eu fazia, Sim. assim, com a mesma intensidade. Entendi. O braçal, isso. Que é... Mas eu faço exatamente a mesma coisa. Né? O óleo que foi derramado não mudou o que eu faço. Amém. A igreja me reconheceu e depois eu fui me reconhecer pastor. Eu acho que a igreja me reconheceu antes que eu me reconhecesse, a verdade é essa. Acho que tem aquele, um pouco, talvez até para muitos líderes estão vendo esse podcast, às vezes fica pensando, poxa, receber o título, né? Sim. Aquela coisa de ter o medo de você, não sei, fracassar, não conseguir dar conta, mas na verdade você já era aquilo. É isso aí. Né? Esses dias eu conversei com um discípulo, ele falou, esse ano um dos meus objetivos é ser consagrado, pastor, né? Eu falei, amigo, a questão vai ser só te ungir como pastor, porque você já é pastor. Nós só vamos te reconhecer publicamente como pastor, porque você já é um pastor. Era o que eu era. Provavelmente você e provavelmente tantos que estão nos assistindo aqui. Às vezes o cara quer... A gente até brinca no GKPN, né? Seu nome não é pastor, né? Que você chama pastor, o cara olha, né? Seu nome não é pastor, seu nome é outra coisa. Pô. Pode te chamar. Entendeu? Pastor, todo mundo olha. Os caras olham, né? Legal de coisa de pastor é isso. Você fala pastor, todo mundo... Os caras olham, né? Toca pro pastor, pra quem? Não, jogando a bola. Toca pra quem? Não sabe. Então tem isso, cara. Então, o cara às vezes ele acha, não, agora eu sou... Eu já ouvi uma história, né, que chamaram fulano assim, ô Samuel não, pastor Samuel. Puxa né? vida, então, imagina. Tem cara que entra nesse negócio, mas no meu caso não, cara, Tem gente que me chama de senhor, por respeito, gente até com o dobro da minha idade. Sim. Você pede para não chamar, ela chama. Não tem jeito. Ele vai fazer o quê? Né? Mas não muda a missão, irmão. Sim. É a mesma. E aí você, logo depois, então você foi assumir os adolescentes. Aí da Lagoinha Savassi, cara. Fiquei um tempo na Savassi ali, depois fui para Sete Lagoas, pastorear em Sete Lagoas, que é uma cidade interior. Ficou, com uma igreja mesmo. Fiquei pastoreando na frente de uma igreja. Eu imagino o quanto isso também... Foi desafiador. Desafiador, porque eu tinha... Nessa época eu era bem segmentado, né? Eu dialogava só com um público, que era o público da Lagoinha Savassi. Lá eu precisei dialogar com um público mais amplo. E fui esticado. Fiquei lá 3 anos, volto para Belo Horizonte para trabalhar com os teams lá. Na época o Legacy Team, né? E hoje se chama Rocket. Um ministério lindo, que está sendo liderado pelo Matheus agora, tá lindo. E foi um ministério onde eu fui muito esticado também. E de lá fui para Atitude. No Rio. Show. E essa mudança, né? Porque os adolescentes... Imagina, você tá numa igreja que é uma referência, né? Não digo só nacional, enfim, mundial. A Lagoinha, e você está à frente de um trabalho muito relevante, que é o trabalho ali de formação da geração, né? Uma geração que é muito relevante com os teens. Para você também, assim, você nunca conseguiu encarar dessa forma, ou para você tinha essa responsa? Tinha. Eu acreditava que a próxima geração de líderes daquela igreja estava ali naquele grupo. Né? E acredito que o líder chegando no tamanho da história da igreja. Eu acredito que o rapaz que está lá agora, o pastor que está lá agora, enxerga da mesma forma. Que legal, cara. Né? E acredito que todo líder adolescente deveria olhar assim. Né? Ele está pastoreando... Isso é muito... Que dica poderosa. Está pastoreando os futuros líderes da igreja. É isso aí. Né? Os futuros pastores da igreja e da nação. Então, o Ministério com Adolescentes é muito importante. Por isso que a gente tem que dar plataforma para os adolescentes. O adolescente tem que pregar, o adolescente tem que, na medida do possível, liderar. Claro que sob supervisão, mas o adolescente precisa ter uma plataforma para desenvolver, né, o chamado, desenvolver o ministério. Obviamente, eu não vou entregar uma liderança de algo complexo para um adolescente. Sim.
Mas existem coisas que um adolescente, sob a supervisão de um adulto, ele consegue liderar. Sob de um líder adulto, ele consegue desenvolver. Sim. Isso é simples. Esse adolescente é líder da recepção do culto de adolescente. Por que não? Né? Ele pode. Missões assim que vão dando... Esse adolescente é líder sei lá, do grupo de oração dos adolescentes que ora no meio do culto. Está sob a supervisão de um adulto. Cara, isso é muito poderoso. E daqui 2, 3 anos, ele é um adulto. Que eu acredito que a cabeça do líder, né, de adolescente, pensar naquela ideia de que, poxa, eu não posso entregar entretenimento, porque tem muitos que às vezes pensam, que é só, né, se não tiver essa profundidade de ter esse olhar, essa visão, achar que entregar um entretenimento e ao mesmo tempo aquele outro também que não adaptou a linguagem também. Eu acho que é um grande desafio. O desafio para liderar adolescente é exatamente isso. Você às vezes fala assim, eles estão felizes porque eles estão brincando, mas eles vão estar felizes em qualquer lugar que eles puderem brincar, não é só dentro da igreja. Em qualquer lugar. E se você reproduz na igreja o que ele tem no shopping, você está só reproduzindo. Então, a chave aí é conseguir equilibrar um entretenimento que se conecte com o que você quer transmitir para eles. Então, por exemplo, você tem uma série de mensagens, proporciona entretenimento dentro da série de mensagens. Nós estamos aqui falando sobre Moisés, né? Ou sobre Noé. Vamos falar sobre Noé. Então, nós vamos ter brincadeiras que remetem ao dilúvio, que remetem à arca, que remetem a relacionamento de pai e filho. Então, uma das viradas de chave, quando eu liderei adolescente, foi exatamente isso. Sincronizar da internet, que é a nossa porta de entrada, até o nosso, vamos dizer assim, a nossa porta de saída, a mesma ideia. Que legal. A mesma ideia. Então, era um tema que canalizava tudo. E nisso, adolescentes se envolviam diretamente. Toda a comunicação. Sim, em questões profundas também. Sim. Né? Eu tenho que validar que Deus pode, se Ele quiser. Se Deus quiser, Ele pode levantar um adolescente para entregar uma profecia que muda uma igreja. Olha isso. Se Deus quiser, Ele pode. Sim. Eu preciso entender que um adolescente carrega algo especial. E que ele pode fazer algo especial. E que ele pode ser preparado para uma obra especial. Muitos líderes, eles matam ministérios de adolescentes justamente porque eles não preparam aquele ministério para liderar outros ministérios. Cara, o ministério de adolescente é um ministério de transição, cara. Sim. Ele tem que sair dali para fazer coisas maiores do que ele faz ali. Né? Ninguém vai ser adolescente. O ministério não é a terra do nunca. Sim. Né? Ele é curto, né? Ele é curto, tiro muito. Hoje eu te falei que eu tenho um ministério que até então ele está durando 18 anos a faixa etária. Não é assim com os adolescentes. Sim. Não é assim. Então lá dentro ele tem que ser esticado, potencializado, ele tem que ser aprimorado, ele tem que ser abastecido, para quando ele sair dali, ele fazer a diferença na igreja local. Sim. Ou aonde Deus plantar. Talvez vai ser um pregador itinerante. Cara, isso é profundo demais. E ter esse olhar e desenvolver essa visão que é a chave, né? É a chave. É a Muda chave. tudo. Muda tudo. Muda tudo. O ministério que pensa no fortalecimento geracional, ele é um ministério muito saudável. E você foi, inclusive, para a Atitude com essa missão, né? Sim. Eu acho que tem aqui esses dois pontos que eu queria perguntar para você. Sair da Lagoinha, que é onde você estava num momento incrível, né? E ir para uma realidade diferente, outra cidade, para uma outra igreja que também, com a responsabilidade, com a visibilidade dessa igreja, né? Recebendo esse convite para poder fazer essa conexão. Como é que foi para você esse trabalho, essa mudança? Assim, né? Eu sempre brinco, cara, que é difícil você sair de um time depois que você é campeão lá. Né? Geralmente você sai quando você não ganha nada. Sim, sim. Né? E eu saí no meu melhor momento na Lagoinha. Melhor momento. Que esse é um grande sucesso, né? Eu saí num momento bom, num momento frutífero, num momento organizado, num momento de uma liderança sólida. Porque a liderança passa por vários momentos. Até ela ser sólida, leva tempo. Eu estava nesse momento, né? Que os líderes estavam sincronizados, estava tudo funcionando. Eu tinha falado lá que eu queria ficar um tempo no ministério. Eu disse para eles na época a quantidade de anos, que agora eu não me lembro. Mas quando eu estava orando nessa transição, eu falei, pai, mas não chegou o tempo que o Senhor disse para mim. Você tinha uma expectativa humana de... Aí Deus me disse assim, muito claro, né, em oração. Ele falou assim,
Para você não deu. Mas no tempo que você ficou, você fez o que eu queria que você fizesse. Então, aí a gente entende que o tempo de Deus é realmente diferente do nosso. Kairos é uma entendeu? coisa... Na minha cabeça, era X anos. Sim. Mas em Y, eu fiz o que deveria fazer em X. Entendi. Então, para Deus, a missão foi cumprida. Essa matemática de Deus a matemática de Deus é complexa. Né? Então, eu fui para a atitude nessa missão de fortalecer uma juventude, né? Geracional. Sim. Diz que a atitude é uma igreja jovem. Então, eu me relaciono muito com a igreja como um todo. Está sendo bem legal. Eu digo assim que nós temos o meu papel ali é tipo de um Guardiola, do Scaloni. Sim. Do próprio... Que é uma outra fase da sua vida, outra né? Outra fase. Eu tô cheio de craque, eu tenho que botar eles para jogar. Para jogar. Né? E eu sou o treinador. Eu tenho que enxergar. Aquele ali tá na esquerda, mas se eu botar ele um pouquinho mais para trás, ele rende mais. Esse aqui tá no banco, mas pode ser titular. Esse tá titular, pode ir pro banco. Agora eu sou um gestor. Né? E mudou um pouquinho a minha forma de trabalhar, por assim dizer. Cara, e como que tá sendo essa experiência? Eu vejo ali, por exemplo, a Mari ali, né? Junto com o Thiago Gomes. Thiagão. Isso. Então, a Mari ali na base, o Gomes lá na B1. Então, você vê que, cara, um trabalho muito frutífero, né? Então, eu imagino que sua cabeça mudou completamente. Porque antes você era o cara que... gerava isso, fazia isso, né? Com os adolescentes ali, você já passou a ser um cara que desenvolveu esse olhar de formar, mas chegou ali, você já pegou como você falou, agora está com um monte de uma seleção. Ali, cara, eles fazem um trabalho muito bom, tanto o Thiago quanto a Mari, tem a Bárbara e o Arlindo também com jovens adultos. Sim, sim. Né? Todos são excelentes líderes. Qual que é o meu papel? Permitir que eles sejam excelentes líderes. Eu não posso impedir isso. Então, meu trabalho é facilitar ao máximo que o ministério deles floresça. E para facilitar, eu sou o cara que organiza ideias, eu sou o cara que propõe ideias, eu sou o cara que exclui ideias, eu sou o cara que faz o burocrático, eu sou o cara que entrega processos. Assim nós formamos líderes, assim nós disciplinamos líderes, assim nós colocamos líderes no banco, assim nós tiramos líderes do banco. Existe uma visão geral, independente da... O voluntário, ele é tratado assim, ele é capacitado assim, ele é reconhecido assim. Como se fosse um processo. É um processo. Nós temos um processo para tudo. Essa camisa, ela tem que ter esse caimento, ela tem que ser nesse pano, ela tem que ter essa estampa. Desde o geral aos mais detalhes. Isso aí. O quanto que você entendeu que o processo tem feito essa diferença lá? Eu entendo que quando você organiza o processo, a diferença é total. Sem processo, você pode até ter um resultado, mas esse resultado, por não ser organizado, ele pode se perder. Ele não tem duração. O processo, ele organiza. Então, nós estamos criando processos para tudo. Quem que é o meu fornecedor de cachorro-quente? Quem que é o meu fornecedor de refrigerante? Quem que é o meu fornecedor de calça, se eu for vender calça? Né? Então, nós estamos criando uma condição onde todos os ministérios falam a mesma língua. Né? Onde o ministério ele tem o mesmo nome. O adolescente serve no mesmo ministério que o adulto, porém é para adolescente, mas é o mesmo nome. Sim. Então, ele não sobe um degrau, ele anda. Ele já conhece a cultura, já conhece o líder. Se misturou. Ele só sai daqui e vem para cá. E daqui ele vem para cá. Entendi. E o máximo pode acontecer daqui ele vir liderar aqui. Então são posições como de um time mesmo, né? Ele tá jogando nessa posição que ele precisa ir bem aqui. É tipo a base do Barça. A ideia é basicamente essa. Entendi. Um menino de 7 anos sabe como que o Barça profissional joga. Cara, então ele é treinado com 7 anos a jogar no mesmo perfil de jogo. Mentalidade que o Lewandowski está jogando. Né? Ele passa por esse processo de adaptação tática. É o que a gente quer ensinar do adolescente ao adulto. Cara, isso o mesmo processo. Profundo. Isso é, para mim, um dos grandes segredos, né? Uma das grandes chaves assim para essa... Não digo nem crescimento, porque tem muita gente que associa crescimento a números, né? Não é esse crescimento que a gente falando, você está falando um crescimento de fundamento, é um crescimento para baixo. Pode levar um tempo. Depois ele ser expansivo, né? Pode levar um tempo para ter um resultado numérico, porque quando você muda a cultura, você muda tudo. Né? Mas depois que você organiza isso, os números são uma consequência natural. Cara, que legal. Vem número, também vem número. Show. Isso aí. Cara,
Muito bom. E aí essa adaptação no Rio, com certeza por toda essa absorção, foi muito tranquila. Tranquila, também. tranquilo. O povo me abraçou Essa aproximação com o pastor que você o pastor fala, Josué né? é um pastor Josué. próximo, é um pastor amigo, é um pastor conselheiro, é um discipulador. Então ajudou muito estar com ele. Para você foi assim, embora a Lagoinha também já tinha essa cultura, né? Mas chegar no Rio e você ver que a igreja, por você ter ali uma conexão com tantas pessoas, tem uma visibilidade Sim. artística, seja no meio do esporte, para você também foi um pouco diferente? Você assusta, né? Assusta, né? Você assusta quando você olha, às vezes na época de máscara, você nem sabia. O cara falava assim, tô fulano do seu lado ali, você nem sabe. Você fala, pô, tava ali. E a pessoa que você só viu na televisão. Então, no primeiro momento, eu venho de Belo Horizonte, onde o artista passa e é fotografado e tal. Eu vou pro Rio de Janeiro, onde o artista passa e às vezes ele passa batido até. Entendi. Isso é muito normal da cultura. É muito. Então, eu, no primeiro momento, falava, pô, e aí, cara? Tava, mas foi embora. Então, depois eu comecei até a conversar com essa galera. Eu entendi que essa galera, isso eu aprendi, lidando com esse público mais conhecido. Eles querem ser tratados como gente. Não quer ser tratado como estrela, na maioria das vezes. Entendi. Ele já é tratado como estrela em todos os lugares. É verdade. Não tem paz, né? Não tem Então, na igreja, ele quer ouvir sobre história, ele quer... Não tinha por que ele tá na igreja para ser uma celebridade. Porque ele já é em todos os outros lugares. Ele quer receber na igreja exatamente o que ele não recebeu em lugar nenhum. Olha que Então, ali eu entrego para ele o que a igreja tem que entregar. E aconselhamento, você ouviu muito isso de muitos deles, assim? Escuta. Os caras querem o básico. Às vezes só ser confrontado mesmo, a verdade é essa. Entendi. Confrontado, você tá agindo errado, tá fazendo mal para sua saúde, sua carreira não vai continuar bem se você continuar saindo desse jeito. Cara, que legal. E às vezes o que eles querem é isso, porque só são massageados. Né? E o nosso papel também é ser pastor da ovelha. A ovelha é quem escuta a nossa voz. Se eles escutam a nossa voz, é uma missão. Mas é legal, é legal. Não, e é uma missão, uma responsa incrível, né? Porque um cara desse, com uma escolha que ele faz por ouvir um conselho desse de um pastor, quanta gente não é influenciada. É isso aí. Às vezes você fala, pô, falei a verdade para ele, nunca mais vai voltar. Aí ele volta. E ele fica e ele leva mais gente com ele. Olha. Aí você vê que ser um pastor que cuida, vale a pena. Vale a pena. É melhor do que ser um pastor lero-lero, que não confronta ninguém, porque as pessoas esperam um posicionamento do líder. O líder que se posiciona, na maioria das vezes, é um líder agregador. Porque as pessoas já estão perdidas, então eu não quero um líder perdido. Sim. O líder tem que mostrar que ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o caminho, né? Então, cara, sua vida não está boa. Eu sei o caminho da vida boa. Então eu tenho que falar, você não deve adulterar, você não deve fazer isso, Mas isso, tem isso. muito líder que fala do não, né? Porque talvez o líder do não, se ele também não... O que é para fazer também é muito complicado. Ele tem que equilibrar, né? E a gente aprende isso tratando com essa diversidade de público. É uma bênção viver esse tempo ali, cara. Vux, cara, lógico que a gente podia se estender muito aqui. A conversa com certeza. A gente foi objetivo em alguns pontos, mas sua vida é uma bênção, cara. Amém. Obrigado por você estar com a gente aqui. Eu agradeço. O MAG estão sendo já muito edificados por você, pela sua amizade, pela aliança que a gente tem no Senhor. Sei que a gente tem uma família lá no Rio. Isso aí, claro. Só chegar com sol, com chuva, nós estamos juntos. Com certeza. Eu queria só... Deixa uma mensagem para nossa galera aqui. Se quiser, pode olhar claro, nessa câmera aqui. Vamos olhar. Amigos, a vida é para ser construída, cara. Talvez você está achando que a vida não está valendo a pena porque você está comparando a sua vida com outra, seu ministério não está valendo a pena porque você está comparando com outro, seu casamento, talvez você está demorando oficializar esse noivado aí porque você quer ter tudo. Então, a questão não é ter tudo para começar, nem o ministério, nem a vida, nem um casamento. A questão é entender que Deus faz tudo, né? É chegar até Ele com as mãos vazias, sabendo que Ele coloca na nossa mão o que Ele quiser colocar. Então, um recado que eu tenho para deixar para você aqui é que a vida é para ser construída. E nós estamos com as mãos vazias para Deus colocar as ferramentas para essa construção. Deus te abençoe. Tira da sua mão o que não precisa estar na sua mão e vá até o Pai das Luzes com as mãos vazias. Ele vai te dar as ferramentas exatas para você fluir no que tem que fluir. Uau.
Profundo. Fica aí essa riqueza. Obrigado, meu amigo. Que agradeço, irmão. Para encontrar o Pedro Vux nas redes aí, Pedro Vux. Pedro Vux. VUKS. VUKS. Isso aí. Aí você pode seguir ele lá também, toda a galera, e conhecendo aí a sua família, né? A nossa família pelo Brasil. Tantos amigos e irmãos que Deus nos deu. Amém. Obrigadão, viu, Eu meu que amigo? agradeço, irmão. Tamo Obrigadão, junto. viu? Tamo junto. Bora. Valeu. Viver o que Deus tem pra gente aí. Magtalk, Pedro Vux. Valeu, galera. Valeu.